Olá, você que nos acompanha. Estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi dessa segunda temporada, o episódio de número 42. E para você que não nos acompanha ainda lá no Instagram, você pode acompanhar os melhores momentos de cada episódio no @Vivi e Aprendi Podcast. E hoje eu estou aqui com uma convidada que ela é bem poderosa, assim, eu diria, que é a delegada Vivian Garcia Selig. Ela é mãe do Benício e da Maria Clara. Ela é formada em Direito. Ela é especialista, tem várias especialidades, né? Em Ciências Criminais, Gestão Pública e Direito das Mulheres. E ela é delegada desde 2006 e atualmente ela é delegada regional de Laguna. Ela é escritora, autora de 3 livros, uma apaixonada por leitura. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses livros. E ela tem uma característica que é lutar com muito afinco, assim, pelos direitos das mulheres, por justiça. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre quem está por trás da delegada Vivian, entender um pouquinho dessa mentalidade dela e o que fez ela chegar até aqui. Obrigada por ter encontrado um espaço na tua agenda, estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da tua história e de tudo que tu tens para nos ensinar e nos inspirar. Ai, obrigada, Daniela, é uma satisfação. Eu fico muito feliz com esses convites, porque eles nos trazem para ambientes que nós não conhecemos. Então, eu não imaginava poder chegar em Gravatal com uma estrutura dessa, com um podcast já estruturado na sua segunda temporada. Olha, eu fiquei bastante impressionada, parabéns pela iniciativa, são iniciativas como essa que chegam realmente nas pessoas que necessitam dessa escuta. E quando a gente grava, quando nós publicamos no nosso Instagram, quando muitas vezes a gente troca algumas mensagens com pessoas, nós tendemos a imaginar que é coisa superficial, mas não. Sempre alguém vai ser tocado Sim. por aquela mensagem e estará precisando daquela mensagem em determinado momento. Então, essas iniciativas de nós, presentes na sociedade, são fundamentais, porque é em cada grão de areia que nós fazemos a terra fértil. Então, é nesse andar da sociedade, nessas trocas, nessas interlocuções que nós temos com as pessoas, hoje está aqui te conhecendo aqui a pessoa que me trouxe até aqui, então eu fico muito feliz sempre de estar assim espraiando os meus horizontes. Nossa, nós te agradecemos. O nosso slogan, do Vivi e Aprendi é histórias que inspiram, lições que transformam. E de fato, todo episódio da primeira temporada trouxe uma grande lição e nós sempre recebemos feedbacks de pessoas que foram tocadas, até mesmo transformadas por alguma lição. Então eu tenho certeza que a tua mensagem vai chegar para muita gente. Sim, com certeza, vai ser muito divertido. Vai. E, me conta o seguinte, queria entender um pouquinho, quem é a Vivian e por que que a Vivian se tornou delegada? Que história foi essa? O que que te fez acreditar que esse era o teu lugar, que aqui onde você deveria estar? Não é tão matemático como as pessoas tendem a imaginar. A Vivian, foi uma menina muito determinada, já desde muito cedo. Passei por algumas dificuldades, por ser de origem mais humilde, numa situação de vulnerabilidade social, e já desde muito cedo eu tinha muito claro na minha cabeça que eu precisava ser uma mulher independente. Então esse, talvez lá atrás, quando a gente faz aquelas primeiras cartinhas, do que você quer ser quando crescer, talvez esse fosse o meu sonho, né, e não ser bailarina ou qualquer outra profissão. Era realmente ser uma mulher independente. Eu não queria precisar depender, especialmente financeiramente, de ninguém. E a partir dali, eu fui travando e buscando as batalhas que vinham,
né, então eu estudei em escola pública, né, no interior do Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Três Cachoeiras, que tem pouco mais de 10.000 habitantes. Lá eu estudei toda a minha vida, é uma cidade em que a minha mãe nasceu, onde a minha avó teve 7 filhos, em que a minha avó costureira criou 7 filhos, porque o meu vô faleceu num acidente com arma de fogo. E então a minha mãe, que é a filha mais velha, tinha 9 e a filha mais nova tinha 3 meses. Então a minha avó costureira criou esses 7 filhos e em determinado momento da nossa vida, a mãe resolveu retornar para essa cidade. E lá então eu fiz o ensino fundamental, que na época nem era essa nomenclatura, o ensino médio, e prestei vestibular e passei para o curso de Direito, e o fiz somente por intermédio do crédito educativo, porque eu não tinha dinheiro, não teria condições financeiras de arcar com o curso de Direito. E então, hoje, se você perguntar para qualquer estudante de Direito, quando entra no curso de Direito, há uma série, quero ser advogado, quero fazer concurso, quero ser juiz, quero ser promotor. Eu não tinha nenhum sonho em específico ou um objetivo traçado. Por quê? Porque eu queria me sustentar. Era o que eu queria ser independente financeiramente. Eu não queria mais viver em qualquer circunstância que eu pudesse ter vulnerabilidade social e econômica. E então quando eu me formei, na sequência fiz a prova da OAB, eu ganhei uma bolsa por conta das médias da faculdade, tenho uma bolsa de estudos, então eu fiz a escola da Defensoria Pública em Porto Alegre, e nisso abriu o concurso da Polícia Civil aqui em Santa Catarina, em 2005. E então eu me inscrevi e tive a grata satisfação de ser aprovada, já nesse concurso para delegada de polícia aqui em Santa Catarina, em 2005, o edital. Em 2006, então, ingressei no cargo de delegada de polícia em Santa Catarina, com 24 anos de idade. E vou dizer que, assim, Vivian, era teu sonho ser delegada? Não era o meu sonho ser delegada. Meu sonho, como eu disse, era ser independente, uma mulher independente, que pudesse escolher. Que eu acho que esse é o ponto fundamental da nossa vida. Quando eu sou livre e independente de crenças, de preconceitos, de amarras, de tudo. Livre para fazer as minhas escolhas. Então era isso que eu buscava. Porque a liberdade para mim ela é fundamental. E vim já com meu marido hoje, na época era o meu namorado, meu namorido, né, nós já vivíamos juntos. Até porque quando eu fui para Porto Alegre, eu não tinha onde morar, né? E aí eu fui morar na casa da avó dele. E aí me passei no concurso, ele prestou o concurso também, mas não foi aprovado, aí ele continuou estudando, depois foi aprovado em outro concurso, e assim foi o nosso início. Então, essa Vivian, ela é repleta de histórias que a constituem na delegada Vivian que ela é hoje. Então, hoje eu sou muito conhecida pela delegada Vivian. E eu carrego essa nomenclatura, digamos assim, esse rótulo, com muito orgulho. Então, eu não estigmatizo de nenhuma maneira. Eu carrego delegada Vivian com muito orgulho, porque foi por intermédio da delegada Vivian que a Vivian conseguiu exercer as suas liberdades de maneira plena. Então, em ter dinheiro, em poder estudar mais, em poder comprar o seu primeiro carro, em poder comprar a sua primeira casa e assim sucessivamente. Então eu sou muito grata à Polícia Civil, a toda essa história. E eu disse que eu não ia me emocionar, né? Horrível. E eu imagino que, porque você fala, você tem um tom de voz seguro, Aham. você tem uma apresentação pessoal que é imponente, a gente olha pra ti, é o primeiro contato que eu tenho contigo, Sim, mas eu te vejo como uma pessoa empoderada, segura. sim. Mas eu imagino que uma menina de 24 anos, quando ingressou como delegada,
deve ter tido alguns tabus, algumas dificuldades, e principalmente num meio que é predominantemente masculino. Sim. Quais dificuldades que você enfrentou no início da tua carreira e que te fizeram crescer e que acontece com muitas mulheres hoje, quando às vezes entram no universo masculino também, e que Sim. às vezes até desistem ou às vezes e não conseguem se perpetuar, virar essa chave e encontrar o seu espaço ali? Quando eu estudei direito das mulheres, então eu estudei a estrutura em que a mulher é inserida na sociedade durante muitos séculos. E hoje é muito claro para mim porquê de alguns comportamentos nossos, como mulheres, e dos homens. Dá um exemplo pra gente entender. Ah, não me colocar numa mesa de autoridades como realmente uma autoridade. Não ocupar o meu lugar. Preferir ficar no ladinho. Esse é um comportamento. Porque talvez eu não me sinta tão segura para estar. Quando alguém precisa se manifestar, eu abro mão e deixo um colega homem se manifestar. Então são pequenos detalhes que vai se observando que nós temos comportamentos introjetados e homens também nos, digamos assim, nos submetem, porque é natural e porque é cultural. Muitas vezes não de forma pré-determinada. Então, quando eu entrei com 24 anos na Polícia Civil de Santa Catarina, eu fui para a maior cidade do estado, que é Joinville. Então, diferentemente de normalmente todos os estados aqui da federação, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina e não é a capital. Então, na época, nós precisávamos de muitos delegados lá. Então, fomos em 9 delegados. O nosso concurso era pequeno, era relativamente pequeno, assim, de vagas. E nós fomos em 9 delegados para lá. Eu com 24 anos, a mais jovem. E, obviamente, há uma série de desafios. Mas como tu me vê hoje aqui, eu sempre fui muito decidida nas coisas que eu me proponho fazer. Então, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu era a delegada Vivian. Mas que eu tinha que ter respeito por quem lá estava, que eu tinha que ter humildade para aqueles que chegaram antes de mim. E com essas características e esses comportamentos, eu fui agregando respeito. Então, os mais velhos me respeitavam muito, homens, mulheres, porque com essas características de, apesar de ser uma mulher muito jovem, num cargo que é o de liderança dentro da Polícia Civil, com respeito e humildade, eu conquistei o meu espaço. Então, eu tenho isso muito claro, que foi assim que eu conquistei. Não foi sendo autoritária, não foi sendo impertinente, não foi impondo as minhas decisões. Então, sempre foi com muito diálogo, com muita democracia, ouvindo as pessoas, buscando crescer, buscando evoluir, buscando inovar dentro da Polícia Civil, porque o serviço público nos engessa realmente de diversas maneiras, por sua estrutura legal, por sua estrutura administrativa, mas eu sempre busquei trazer inovações, princípios estabelecidos já dentro da iniciativa privada. Então, isso me ajudou muito a conquistar respeitabilidade dentro da Polícia Civil. Então, quando eu saio de Joinville já com 4 anos, naquela maior cidade, eu já tenho uma experiência bastante ampla do que é Polícia Civil, o que é segurança pública, é eu trabalhar na ponta. Então, eu venho promovida para o sul do estado. E desde então, a maior parte da minha carreira se dá aqui no sul, na região de Tubarão, na região de Laguna, e também alguns momentos eu trabalhei em Florianópolis, porque fui presidente da Associação dos Delegados por 2 anos, e também criei a primeira delegacia de proteção aos direitos das mulheres dentro da DEIC,
na nossa diretoria de investigação criminal, que é a estrutura mais potente da Polícia Civil de Santa Catarina, que tem uma atribuição de investigação no estado inteiro, de diversas áreas, do crime. Então, foi muito satisfatório. Eu digo que toda dificuldade, ela vem para te ensinar. E talvez o fato de eu ter ido para Joinville muito jovem, tenha formado a delegada Vivian, que hoje está aqui, muito segura, que já exerceu diversas funções, de confiança e funções estratégicas dentro da Polícia Civil. Hoje, delegada regional de Laguna, é uma função estratégica de gestão dentro da Polícia Civil, vinculada à Delegacia Geral. Então, esse é um pouquinho dessa formação da delegada Vivian, que hoje está aqui. E você falou que o seu combustível inicial foi buscar a independência. Era aquilo que aquela menina almejava para sair daquela situação que um dia ela viveu. Isso. Mas hoje, já tendo conquistado essa independência, aquilo que aquela menina sonhava, o que te move hoje? A busca por justiça, social especialmente. A polícia, quem trabalha na polícia e quem aqui é das forças de segurança vai entender o que eu tô falando. A polícia, ela vive, ela cheira, ela olha, ela escuta, ela toca nas mazelas da sociedade, nas piores mazelas. Porque só se vai para a delegacia de polícia quando a saúde, a educação, a assistência social e todo o aparato de política pública falhou. No momento que tudo falhou, porque a gente não educou as crianças, porque nós não demos estrutura para as famílias terem um mínimo de dignidade. Então, quando o Estado falha no essencial, e a segurança também é um serviço essencial, se para nas portas das delegacias de polícia, como vítima ou como criminoso. Então, a partir dessa vivência, as minhas atitudes e o fato de eu estar aqui é para isso. Porque não só pessoas em vulnerabilidade social são vítimas ou agressores, das mais diversas ordens. E é essa justiça social de qualquer cidadão poder exercer de maneira plena os seus direitos mais básicos. Então, o direito de se alimentar, o direito de poder expedir os seus documentos, os direitos de poder chegar numa delegacia e registrar um BO, de poder matricular os seus filhos na escola, o dever de matricular os seus filhos na escola. Então, nós, no dia a dia, a gente vê que isso ainda tem muito a evoluir. E essa minha participação junto à sociedade é para isso. É para que as mulheres vejam que é possível, que embora se viva muita violência, é possível em determinado momento dizer um basta. E que existe uma estrutura hoje, legal inclusive, que nos auxilia nesse sentido, algo que há menos de 2 décadas não existia. Menos de 2 décadas. Então, assim, é aterrorizante nós pensarmos que nós, em menos de um século, não votávamos. Uhum. Nós temos de lembrar, para não esquecer, que há menos de um século, somente em 1955, mulheres ingressaram nas forças de segurança do país. Eu digo que a gente precisa lembrar de não esquecer que só em 2002 saiu do Código Civil a previsão de que a virgindade era uma causa de anulação do casamento. Eu preciso lembrar da sociedade, para que a sociedade não esqueça, que há poucas décadas a mulher só podia trabalhar com a autorização do marido. Então, são essas coisas que me movem, porque nós temos o tempo inteiro como sociedade de estar atentos, porque hoje a gente vive uma democracia, mas para que sejam cerceados os nossos direitos,
isso é muito fácil, muito fácil. Há pouco tempo, agora, houve a discussão de um projeto em que se buscava criminalizar a vítima do estupro. Então, nós precisamos estar atentos. E eu, como autoridade e como uma pessoa que, da área jurídica, eu estou aqui para isso, para ser a voz daqueles que não conseguem ter voz. Então, eu penso isso, as pessoas que conseguem chegar em determinadas funções estratégicas, nossos políticos, nossos agentes políticos, os servidores públicos que exercem funções, eles precisam ter responsabilidade social para ser a voz daquelas pessoas que não têm voz. Porque não tem como todo mundo ser ouvido. Agora a gente precisa ouvir algumas pessoas. E por isso que a diversidade ela é fundamental. A divergência de ideias é fundamental. E a gente só consegue ter a divergência de ideias dentro de uma democracia, porque se a gente vive uma ditadura, só um lado é o correto. E assim não, são vários. Vamos discutir? Vamos chegar num consenso? Então, essa é a minha defesa. Essa é a minha defesa constante. Em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. Em palestras em escolas, para adolescentes, para as crianças. Semana passada eu participei de uma formação de professores. Então, para nós resgatarmos o poder de autoridade do professor dentro da sala de aula, para que agora, dentro dessa nova legislação que proíbe o uso dos celulares nas escolas, nós temos o bullying, o cyberbullying, como trabalhar, como trabalhar administrativamente isso dentro das escolas. Então, a Daniela, tu és professora. Claro que já do curso superior, já é um outro padrão. Mas os professores hoje sofrem muito em exercer a docência de maneira plena, de poder exercer a sua profissão, de passar o conhecimento, de passar na realidade e de mostrar para esse aluno que ele pode ter liberdade de pensamento. Porque se nós não tivermos liberdade de pensamento, nós viraremos uma sociedade de iguais. E uma sociedade de iguais, ela não cresce, ela não evolui. Então, no meu dia a dia, é isso que eu busco nas conversas, nos grupos que eu participo, Clube do Livro, que eu idealizei, que nós criamos, eu e outras amigas, e tantos outros grupos que eu dialogo, que eu leio, enfim. Eu sou uma apaixonada primeiro pelo conhecimento, porque para mim é muito claro que a informação e o conhecimento salvam vidas. Para mim isso é muito claro. Uhum. Quem é vítima e não sabe a quem recorrer, vai continuar sendo vítima. Então ela precisa do conhecimento, da informação, para que ela possa exercer os seus direitos efetivamente, sabe? Uhum. E foi nesse intuito do conhecimento, de ele ser essa porta de liberdade que as pessoas encontram, que você se propôs a escrever os seus livros? Qual foi teu intuito em escrever os teus livros? O primeiro foi uma situação bem. Na realidade, os três, né? É que os das crianças ainda eles foram assim, num mesmo insight, e o meu foi numa inquietação muito grande que eu tava. Eu já estava com algumas coisas meio que definidas, algumas decisões que eu tomaria profissionalmente, inclusive em 2019. E eu estava muito na dúvida, se eu fazia eu já tinha feito 3 especializações. Se eu faria um mestrado, se não, eu estava um pouco na dúvida. E aí nisso veio a pandemia. E aí a decisão que eu estava pronta para tomar, eu tive que dar um passo para trás, porque profissionalmente existem situações que a gente precisa levar adiante. E jamais eu sairia da função que eu estava, que era uma função estratégica, eu estava delegada regional em Tubarão, no meio de uma pandemia, né. Então, a Polícia Civil trabalhou muito durante a pandemia, então não há fechamento, né, trabalho essencial, que nem hospitais, então trabalhando full time, assim. E então
me veio muito essa questão de estar muito estressada. Uhum. E o vírus da Covid era respiratório, né? A, a maior complicação era respiratória. E as pessoas tinham falta de ar. E eu pensava nisso. E a ansiedade faz com que tu tente respirar, né? Fazer uma respiração completa, lenta. E aí eu comecei a pensar, mas para que eu respire plenamente, fazer o ato de inspiração em que o oxigênio te traz o que tu precisa, eu preciso fazer uma boa expiração, né? E eu criei essa metáfora, digamos assim, de que eu precisava primeiro me libertar do que é ruim, por intermédio do expire. Uhum. E aí sim, inspirar. E aí por isso o nome, o título do livro, Expire e Inspire-se. Né? A energia feminina, a coragem da delegada e a sensibilidade de uma mãe. E aí nele, então, naquele momento de angústia, que era uma inquietação, que rumo eu vou dar dentro da minha carreira, o que eu quero, o que eu não quero. Porque é isso, mesmo no serviço público, eu não sou aquela servidora que me coloca numa postura apática, que quero estar ali sempre fazendo as mesmas coisas, não. Eu mudo o tempo inteiro. Eu mudo de funções, eu mudo de perspectivas, de atuações, eu busco escrever projetos e inovar dentro da Polícia Civil realmente. E então, tendo aquela necessidade de dar uma parada no que se referia às minhas escolhas, eu digo, vou escrever um livro. Porque talvez por intermédio do livro eu chegue em pessoas que não têm acesso a mim. Uhum. Por intermédio dele, talvez uma pessoa de longe consiga entender algumas reflexões que eu trago ali. Então, foi quando então eu escrevi esse livro. Na época eu fiquei muito triste porque eu não consegui fazer um lançamento, porque foi em 21, eu comecei a escrever ele em 2020, aí tem todo o trabalho, né, de escrever um livro. E eu queria muito que fosse março, o mês das mulheres, porque ele é um livro muito voltado às mulheres. O livro não tem gênero, mas ele é muito voltado às mulheres. E queria muito que fosse em março, dia 8 de março, no shopping, ia ser, tava tudo certo, teve divulgação, ia ser na livraria do shopping, a coisa mais linda. Tá, veio a segunda onda. E houve uma série de restrições, então eu digo, então eu vou fazer online mesmo. Mas aí foi um sucesso, um sucesso. Hoje mesmo eu não vendo mais, não vendo, eu tenho alguns exemplares, pouquíssimos, que eu trago para presentear as pessoas. E então, assim, porque foi um sucesso, foi uma tiragem de 1000 cópias e vendeu tudo, né? Então, foi bem legal, foi uma experiência sensacional, o feedback de pessoas que eu não conheço, que compravam, era muito engraçado, Daniela era, assim, muito divertido, porque, assim, a pessoa entrava em contato comigo, tudo eu, né? Eu fui a escritora, a idealizadora, a escritora, a merchandising, fazia os posts, fazia tudo, né, era tudo eu. E elas pessoas entravam em contato comigo para fazer a aquisição. E aí eu, tá, ia lá, levava o livro. Aí daqui a pouco a pessoa: "Ai, eu já comecei a ler, eu queria que tu trouxesse que eu vou dar um pra minha mãe, um pra minha prima, um pra minha tia", era bem assim. Aí eu ia lá, mais 3, e era assim, era muito engraçado. Uma pessoa comprava, daqui a pouco ela fazia um pedido de 5, de 6 livros, era assim. E claro, empresas que quiseram comprar para fazer um projeto, né, tipo, teve ali projetos da Vale, da Ford, da Provida, fizeram projetos no mês das mulheres, né, com as funcionárias, então presentearam com livros, então Legal. foi muito legal, até para incentivar a leitura, incentivar esse hábito, porque a mulher não se dá o luxo de parar para ler. Acho esse é o grande desafio da contemporaneidade. Nessa correria, nessa loucura que nós vivemos, nós mulheres não nos damos ao luxo de parar para ler. E a leitura é tão libertadora, ela é tão maravilhosa, ela tem um poder tão maravilhoso na vida das pessoas. E a história da escrita feminina, ela é
tão triste, porque as mulheres não podiam escrever, nós não pudemos durante muito tempo estudar. Sim. E então, assim, tudo isso para mim é muito simbólico, é muito lindo. E hoje, então, eu sou uma incentivadora da leitura, né, de diversos aspectos. E aí, depois que eu escrevi o meu livro e depois, assim, já do resultado que deu, eu assim: "Ah, um dia eu vou escrever das crianças. Mas eu não vou escrever um livro infantil. Eu vou escrever um livro infantil, mas que vai ser a histórias deles, vai ser uma história deles, de cada um deles, verídica, eh, autêntica". E nisso, num sábado de manhã eu tive um insight. E veio assim, ó, pá, num sábado de chuva. E aí veio o insight da história dos 2. Digo: "Eu vou tratar essa história para o Benício e essa história para Maria Esses Clara". são os livros? É, que é esses aqui. Aí, é o Crescer, um ato de coragem, aqui, hã, e a Estrelinha, uma história sobre determinação, né. Então, que eu tenho o meu filho Benício, que é o mais velho, a Maria que é a mais jovem, e então eu trago uma história que tá no meu livro também, as gestações deles, e porque no terceiro eixo eu falo, né, da sensibilidade de uma mãe, porque eu divido o livro em 3 eixos. E o último deles é a questão do maternar, do não maternar, dessa imposição que todas nós temos, né, da maternidade, ser mãe, de noivar, de casar, de né, se tem um filho, ah, não vai ter o segundo, né, aquela coisa toda. Ai, cabus. Aí eu trago essas reflexões. E dentro dessas reflexões, desses contextos sociais, dessas imposições que nós temos pela sociedade no que se refere ao maternar e tantas outras imposições, eu trago a minha experiência com o maternar, né? Tanto do Benício, que foi um maternar bem difícil, né? Com pré-eclâmpsia, com HELP, com uma série de situações. Ele foi um bebê prematuro, nós ficamos 20 dias internados, tanto eu quanto ele. Então, tinha um risco muito evidente. E se talvez se eu não estivesse no hospital, eu tivesse morrido. E então eu trago, claro, para uma linguagem infantil, o tratamento que ele faz para crescer, né, dentro da história, da dinâmica do futebol, que é uma das Uhum. paixões atuais dele. E a Maria Clara, que é uma menina que tá sempre querendo, querendo, querendo e não tem paciência para os quereres dela. Então ela queria muito saber fazer estrelinha, mas ela não queria passar pelo processo de aprender a estrelinha. Então ali dentro dessa história eu conto a história da Maria. Então bem legal. Vivian, você estava falando aí do seu maternar, né, e das coisas que a sociedade impõe. Eu queria que tu compartilhasse, então, um pouquinho da tua experiência no maternar, e especialmente do primeiro maternar. Porque, assim, eu vou te dar um relato breve aqui Aham. do que aconteceu comigo. Eu também sempre fui independente, gostei muito de ler, sempre, no 220, com vários projetos ao mesmo tempo. Quando a Celina, minha primeira filha, nasceu, a minha sensação foi que eu puxei o freio de mão e eu fiz um cavalinho de pau. Uhum. E eu fiquei doida. Por que que eu fiquei assim? Eu fiquei sensação de perda de liberdade, Aham. de ter que ficar dentro de casa com aquela preocupação da fralda, o mamar e o sono, fralda, mamar e sono, eu me senti anulada por um momento. Sim. E aquilo que todo mundo romantiza como, ai, um bebê é a coisa mais linda do mundo. Aí você sai daquela fase de gestante linda, que faz um book pra ir pra aquele momento ali de blues total, e que as mulheres não gostam de falar sobre isso ou fingem que isso não existe por querer se achar forte, eu dou conta. E aí o peito tá doendo, daí é o pós-parto, é aquela coisa toda, aquele caos. Como que foi a tua experiência de maternar? Foi horrível. Olha, olha, eu sou terrível, aí eu vou até ser cancelada aqui agora. Então, na realidade eu não romantizo, né, eu não romantizo. E a minha gestação foi péssima. A primeira gestação foi péssima, porque com 20 a 24 semanas, eu já tive diagnóstico de pré-eclâmpsia. E o meu sintoma maior era o edema. Então eu fiquei muito, muito
edemasiada, e eu fiquei muito deformada realmente. Então, isso para uma mulher, autoestima e fora as limitações físicas, porque nem ficar muito em pé eu conseguia, o banho para mim era treva, porque o edema descia muito, doía muitas pernas, enfim, uma série de questões, mas trabalhei até o final, até eu pegar aí que eu tinha marcado umas férias, eu acho, para o final da gestação, mas tive até que cancelar, porque ele veio antes do tempo, com 31 semanas e 4 dias, e nasceu. E então a gestação não foi algo que eu gostei, então eu fiquei bem chateada com a gestação, até porque eu nunca tinha ouvido falar em pré-eclâmpsia, eu nunca tinha ouvido falar em síndrome de HELP, e eu tive puerperal após o parto. E então, assim, tudo isso, tanto que na época eu falei muito sobre o assunto, prematuridade, pré-eclâmpsia e HELP, porque é uma das causas de maior mortalidade entre mulheres gestantes. E esse assunto não é falado. Há muitos diagnósticos equivocados, em que não se diagnostica o problema na mulher. E quando eu olho para o passado, eu me recordo até, morando no interior, que mulheres morriam 2, 3 dias quando chegavam em casa com os seus filhos. Ah, morreu após o parto. Muito provavelmente essas mulheres morreram de HELP, né? O HELP puerperal, que foi o meu caso, 2 dias após o parto, né. Então, não foi uma experiência, maravilhosa, e eu acho que cada mulher tem a sua gestação, não existe uma gestação, existe a gestação daquela mulher, que pode ser boa ou não. Não existe o parto ideal, existe o parto que a mulher quer fazer. Então tudo isso eu abordo, eu digo, eu penso que ninguém pode impor regras ao corpo feminino, eu entendo dessa maneira, porque só nós que carregamos isso, sabemos a dor e o prazer que é ser mãe. Então, eu entendo que a sociedade nos maltrata nesse aspecto, e mas eu não me desencorajei de ter o segundo filho, porque eu tinha idealizado, aí sim, eu quero ter 2 filhos, e eu queria muito ter uma menina, e fui muito abençoada, sem fazer absolutamente nada, assim, de questões que hoje a medicina traz e que é excelente, e super apoio quem utiliza. Mas veio a Maria Clara, aí eu tive uma gestação sem problemas, embora tenha tido todo um acompanhamento médico, medicamentoso, para evitar uma recidiva, digamos assim, do problema. Mas deu tudo certo, então acompanhada, então eu tive aquela segunda experiência que foi muito legal também, para eu desestigmatizar aquela minha primeira gestação. Então eu tive a segunda que foi melhor. Mas eu penso que a mulher, de uma maneira geral, ela não tem um dia de paz. Ela não tem nenhum dia de paz, porque tudo é um drama. Tudo é um drama. Se tu dá dedeira é um drama, se tu dá bica é um drama, se tu não dá bica é um drama, tudo é um problema. Para nós mulheres, tudo é um problema. Se tu tem uma pessoa que te ajuda em casa é um problema, se tu não tem uma pessoa que te ajuda em casa é um problema, se tu tem babá é um problema, se tu não tem babá é um problema. Tudo é. Tu é julgada em todos os aspectos. Então, assim, se uma mulher não trabalha e resolve ter os filhos e ser uma mulher que exerce as suas funções dentro do lar, ela é julgada. Se nós, profissionais, temos filhos, e então nós decidimos que botaremos na creche com 4 meses de idade, somos julgados. Meu Deus, que horror! Coitada dessa criança, não tem mãe, né? Agora, onde está o pai na história, né? O pai não aparece nunca na história. Cadê? Quem é que fala? Ou quem falou pro meu marido? Ai, não tem pai essa criança? Claro que não, porque culturalmente isso não existe. Quando você está num restaurante, pensem aí na cabecinha de vocês. Tem uma criança bagunceira, porque criança faz bagunça. Para informar quem aí, criança bagunça, criança faz arte, né? Gente, vamos parar, a gente não quer adultos, a gente quer crianças, tá? Ah, pois bem. Aí, quando tá no restaurante, tem uma criança fazendo bagunça que é natural da criança. Alguém fala, cadê o pai dessa criança? Não, a pessoa fala, cadê a mãe dessa criança?
Cadê ela? Não é verdade? Não. Porque isso é cultural. A Sim. culpa cai sobre as nossas costas. A responsabilidade cai sobre nós em tudo, em tudo. Quando eu e o meu marido, nós temos uma relação de muita parceria, né? Nós dividimos a vida. Mas o que eu tento todo dia falar para ele é que a responsabilidade de muita coisa ainda é minha. Apesar de nós dividirmos, o peso da responsabilidade é meu. Então, é, é isso que ele ainda não alcançou isso. A gente ainda conversa muito sobre isso. Porque, exato, tem que ser menos estressada, que tal? Eu digo, mas eu digo, se eu não for assim, a coisa não flui aqui, né? Nós temos um contexto, né, para resolver. Mas sabe que isso também tem uma explicação fisiológica. O homem e a mulher, todos nós temos uma área cerebral, que é a área da preocupação. O homem e a mulher, depois que eles se tornam pai e mãe, essa área aumenta de tamanho. E a da mãe aumenta, eu não lembro agora em quantas vezes, mas o do homem continua pequena. Então, a mãe sempre vai ser a pessoa mais estressada, porque fisiologicamente o cérebro dela já é diferente. Sim, porque eu defendo essa tese de que nós temos características diferentes dos homens. Sim. Temos características diferentes. Isso é excelente, fundamental, porque nós nos completamos, mas co-complementamos. Mas eu digo assim, mas essa questão de homens e mulheres e as nossas relações é algo que eu reflito muito sobre hoje, porque é um novo tempo. Mas É um novo tempo. Mas diante de todas as coisas que você já vivenciou, na sua posição como delegada, ou enfim, como mulher que constitui numa sociedade, onde é que a mulher se perde no momento que ela se permite ser dominada? Ou, não sei se essa é a pergunta, mas em que momento acontece em que depois ela não consegue mais se impor? São pequenas ações. Na realidade, não é algo assim, ó, Daniela, eu, eh, liguei uma chave e agora isso aconteceu. Não. Porque todos nós em relacionamentos héteros, normativos, homens, mulheres, o que acontece? Nós começamos geralmente apaixonados, né? Tu vai começar um relacionamento, tanto o homem quanto a mulher pressupõe que nós estejamos apaixonados, né? E a hoje a medicina já explica, né, o estado da paixão, o período, enfim, as características. E aí o que acontece? Por uma questão cultural, nós vamos deixando, nós permitimos, nós baixamos a guarda. Eu olho para mim, a gente baixa a guarda. Então assim, eu estudo a história, eu estudo os comportamentos, as violências e o dia a dia e as minhas rotinas. E a gente baixa a guarda. A gente abre mão, a gente deixa, a gente, por exemplo, eu troco uma roupa porque ele disse que não tá legal, eu troco. Eu não pinto a unha de determinada cor porque ele diz que não gosta. Eu não corto cabelo porque ele diz que gosta de cabelo comprido, mas eu gostaria muito de cortar ter um cabelo curto. Entendeu? São pequenas nuances dos nossos comportamentos, das nossas rotinas, que fazem que essa mulher vai perdendo a sua própria autonomia. A mulher vai perdendo. E vai chegar um ponto que ela vai perceber. Mas talvez, a depender da relação, se violência está instituída, vai ser muito doloroso. Vai ser muito doloroso. Porque nós abrimos mão de um hobby, muitas vezes a gente abre mão de amizade, te deixa de fazer o que a gente gosta, né? Para agradar o companheiro. Só que isso não é simples, né? É uma ação e uma vigília constante da nossa parte. E não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Com conhecimento. Com conhecimento, com autoconhecimento. E por isso que eu sou uma defensora da leitura.
E não é leitura técnica, leitura do romance, de qualquer livro. Lá vai ter esses exemplos. E lá qualquer mulher vai enxergar o que fez, o que não fez, o que deixou de fazer. Porque não é tão simples. Aquelas que têm à sua disposição, por exemplo, um terapeuta, um grupo de amigas, uma rede de apoio, é uma mulher. Agora eu tenho que considerar as mulheres que não têm essa estrutura. É muito difícil. Além do que, eu tenho que considerar mulheres que são dependentes financeiramente dos seus companheiros, que possuem filhos, que a família muitas vezes não reside nem no local, no município em que elas estão, que não trabalham. Então, olha a dificuldade que é. Então, como chegar nessas mulheres tão plurais, com uma fórmula mágica? Não existem fórmulas mágicas para problemas complexos. A submissão feminina é um problema histórico-cultural que o patriarcado, que durante séculos atuou, nos tornou o que nós somos hoje. Então, não existem fórmulas mágicas. Nós temos hoje o conhecimento do que passou e temos de, diariamente, lembrar de não esquecer. De que mulheres não tinham direitos básicos de voto, de estudo, reiterando aqui, básicos. Então, hoje nós temos. Então, aí eu tenho que fazer a minha autoanálise. Será que eu estou feliz? Será que eu faço o que eu gosto? Não precisa ser todo dia, né? Porque ninguém só faz o que gosta. Sim. A gente faz um monte de coisa que não gosta. Mas eu digo assim, será que eu... Já ouvi de muitas mulheres. Eu gosto tanto de jogar vôlei. Eu deixei esse hobby, esse hábito que eu gostava tanto. Por que eu não retomo? Encontro alternativas para voltar uma vez na semana. E assim, são pequenas atitudes que a gente vai tendo de tomar. E vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Vai ter que enfrentar. Muitas vezes vai enfrentar resistência. Sim. Vai ter que, olha, não, eu preciso. Vamos aqui considerar no exemplo uma mulher que tenha filhos, casada. Ela terá de estabelecer que naquele dia, naquele horário, o marido ficará com os filhos e ela vai sair. Então, tem que se estabelecer. Sim. E muitas vezes não é fácil. Muitas vezes não, acho que a maioria das vezes não é fácil, né? Viviane, tem alguma história que você já tenha vivenciado, particularmente te marcou ou te chamou a atenção? Da delegacia? Sim. Muitas. Nossa, muitas. Assim, para mim ainda, as mais brutais das ocorrências é a violência sexual. A violência sexual, ela bate na gente de forma muito cruel, assim, porque especialmente quando a gente fala de crianças e adolescentes. Então, crimes sexuais praticados por pais, por padrastos, tios, avós. E aqui eu uso o gênero masculino porque, sim, em grande maioria são os homens que violentam meninas e meninos. São homens. Então isso é estatístico, isso é dado objetivo, isso não é achismo, né? Então por isso que eu falo. Mulheres não praticam crimes sexuais, praticam, mas a estatística é de menos de 5%. E então, assim, esses casos são muito cruéis. E em Joinville, quando eu estava lá, nós tivemos de afastar uma criança. Ela tinha de 4 para 5 anos e nós conseguimos comprovar que ela vinha sendo vítima de crime sexual do padrasto e a mãe era conivente. Então, nós tivemos de abrigar essa criança. E essa criança na delegacia, na minha sala, ela só pedia para voltar para a mãe.
ela só pedia pra voltar pra mãe, que eu quero a minha mãe, que eu quero a minha mãe. E aquilo é muito cruel, porque a criança, ela não consegue nem entender o contexto da violência que ela está inserida. Porque via de regra, claro que há casos muito violentos, mas a grande maioria dos crimes sexuais contra crianças, eles são muito sutis, e a criança não entende o que está acontecendo, porque ela não tem maturidade para aquilo. E aquela criança só queria voltar para casa, e ela não voltaria mais para casa. Então, é muito cruel ver essa mazela da sociedade, essa doença, esse crime que ele é tão e e é um crime também, Daniela, que ele tem um contexto histórico-cultural, né. Então do homem achar que pode. Eu já tive casos do pai achar que tinha o direito de ser o primeiro da sua filha, de achar que sim, ele tinha o direito de, aqui entre muitas aspas, tirar a virgindade da sua filha, ser o primeiro. Meu Deus, eu não sei nem o que eu falo. Sim, Eu nunca nem imaginei. isso. Então assim, é nesse aspecto. Então quando eu falo no início aqui da nossa conversa, que a gente vê de forma muito franca a sociedade, de forma muito evidente, é isso. Então o que que eu faço? Como que eu vou perder a esperança na sociedade? Como é que eu vou perder a esperança no homem, né, no homem, na mulher? Eu não posso. Então para eu ter uma vida saudável dentro do que eu escolhi, né, da minha profissão, eu preciso tentar mudar a sociedade, né, mesmo que seja com pequenas atitudes, e por isso que eu tô aqui. Vivian, a conversa passou muito rápido. Você vai dar uma eu falo muito, eu falo muito. Não, mas o papo vai fluindo, né. E a tua mensagem é uma mensagem forte. Eu tenho certeza que na tua fala muitas mulheres se identificaram. Eu identifiquei aqui muitas pessoas ao meu redor que vivem relacionamentos assim, de mulheres que se anularam em função de um relacionamento que começou há muitos anos atrás, em que naquela época era assim, a maioria das pessoas era assim. E hoje acabam, tendo contato com outros relacionamentos que não são assim e se questionam: "Mas por que que comigo é assim? Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo". E Então eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar. E nós estamos chegando na pergunta final. Então vamos lá. a pergunta Vamos lá. a pergunta final, ela é um resumo da Vivian, da grande lição que a tua história traz para a sociedade, para as pessoas que te conhecem. Se tu pudesse voltar atrás, olhar todas as dificuldades que você passou, que você superou, as suas conquistas, as suas vulnerabilidades, e resumisse isso numa frase dizendo: "Eu, Vivian, vivi o que vivi e aprendi que". E aprendi que eu não posso me calar. Eu aprendi que jamais eu tenho ou devo ter medo de expressar a minha voz. Então, eu olhando para trás, se eu tivesse um arrependimento, seria de não ter falado alguma coisa, de ter me calado em momentos que eu deveria ter falado. Então, nunca permita que alguém tire a sua voz, que alguém descredibilize a pessoa que você é. É isso. Muito bem. Vivian, eu sei que você é bem ativa nas redes sociais. Sim. Então compartilha com as pessoas, quem quiser seguir o teu conteúdo. Eu vejo que você dá muitas orientações de cuidado para não ser saltado, dos temas em debate. Então como que as pessoas fazem? Isso, então, na realidade, eu não sou tão ativa como eu gostaria, né, eu sou meio preguiçosinha lá no Instagram. Mas você é super comunicativa. Eu sou, mas assim, já fui mais, tenho que aqui confessar. Já fui mais, deveria praticar mais lá, né, a fala. Mas assim, eu uso o Instagram como aberto para justamente a população que precisa me acionar. Então, eu respondo todas as pessoas que me acionam pelo Instagram. E então é uma rede social ali que eu tô para isso realmente.
coloco um pouco das minhas vivências, reflexões, coisas que eu gosto também, e muita orientação de golpe, do que está acontecendo, para ficar ligado. Então, de forma muito sutil, porque sou eu mesma ali, né, que tô na rede social, não tem nada de merchandising ali. E então por isso também estou um pouco afastada, porque a gente acaba priorizando, né, o que que é prioridade então, na vida. Então, talvez eu devesse publicar mais, mas agora eu não estou conseguindo. Me desculpe, eu deveria, mas não estou conseguindo. Mas assim, precisando de mim, eu estou no Instagram, né, Garcia Selig, ele é o meu sobrenome, mas botam Vivian, delegada Vivian, que sempre aparece. E à disposição sempre. Foi um prazer essa conversa, porque eu digo que sempre um podcast, ele é terapêutico, porque ele faz tu refletir sobre as perguntas que são feitas, ele faz tu refletir sobre a tua vivência, né, então ele é terapêutico, eu faço terapia desde de quando meu filho nasceu, então já tenho a minha terapeuta há quase 13 anos, e pra mim também mudou a minha vida, assim. A maneira de ver o outro, de me ver e do que é responsabilidade minha ou não, né. Então, bem legal. Fiquei bem feliz, eu trouxe os livros aqui de presente pra ti, Que legal. né. Então, está aqui, depois eu vou autografar, né. E é isso, obrigada. Obrigada também, eu que te agradeço. Eu sabia que ia ser uma conversa produtiva e que ia trazer uma grande mensagem por trás disso. Eh, Nós desejamos que você continue inspirando muitas mulheres, né, e não só mulheres, mas pessoas que têm que são determinadas, que têm um objetivo na vida e que também buscam essa sociedade mais justa. Afinal de contas, você abriu a sua fala dizendo que é um grãozinho. Nesse grande areão, né. É isso mesmo. Então, se todo mundo fizer a sua parte, sim, nós vamos ter um mundo melhor, não é verdade? Então, esse foi o episódio de número 42. E sempre, como você já sabe, todo sábado, às 10 da manhã, nós temos um novo episódio que vai ao ar pela Rádio Porto Gravatal. Tchau e até o próximo episódio.